Antes que eu esqueça, boa noite. Bom, pessoal, primeiros recadinhos, acho que vocês já tiveram essa aula de recadinhos, não? Dos semestres? Em relação às aulas virtuais? Exato. Ontem até nos reunimos com a professora Maria Cláudia com alguns questionamentos que a turma toda fez. E será enviado, acho que pela colega Paola, um e-mail com nossos questionamentos. Inclusive, galera, não esqueçam de dar o seu nome lá no nosso grupo. Vamos lembrar. É verdade, Alana. Se alguém dessa cadeira não estiver no grupo dos alunos, eu vou mandar o link ali no chat. Não, Obrigada, Paola. Eu quero, Guria. Só um pouquinho, desculpa interromper assim, mas vocês tiveram uma reunião com a Maria Cláudia, foi isso que eu ouvi? Sim, foi isso, Flávia. Ontem. Mas ela era a professora da disciplina que vocês estavam tendo aula? Não. Houveram alguns questionamentos, algumas questões que foram levantadas pela turma, e aí a professora Caroline achou por bem informar a professora Maria Cláudia sobre os nossos questionamentos, e a Maria Cláudia, então, entrou na aula e conversou conosco sobre esse assunto. É porque a gente teve uma situação... Foi tudo de uma hora para outra, assim, foi tudo. Inclusive, essa conversa, estava até pensando que fosse na aula de hoje, no teu horário, Daniela. Mas aí, Maria Cláudia, como não tinha aula ontem, ela se prontificou de responder as nossas dúvidas. Porque a gente teve uma situação parecida nas disciplinas de manhã, inclusive o professor entrou em contato com ela, e deu um breve retorno para ela a respeito dos nossos questionamentos também. Para nós, pareceu que estava tudo muito tranquilo em relação a outros colegas, por isso minha surpresa agora. Eles falaram para a gente... o questionamento da turma da manhã, por favor. Falaram para a gente que... Todas as turmas da manhã foi um espetáculo. Disseram que o retorno... que todo mundo adorou, que era foi só isso que ela falou hoje de manhã para nós, que todas as outras turmas, ela só mandou uma mensagem de voz para o professor Ângelo, dizendo que todas as outras turmas acharam maravilhoso, que querem voltar para o presencial. Não foi isso. Nós nos apegamos muito no fato da questão financeira, Flávia. Alguns talvez não deu. Gente. Muitas pessoas ficaram assustadas com... Não, o nosso questionamento foi em virtude de nada ter mudado no quadro atual, e a IMED acaba retornando com as aulas presenciais, com uma aluna como a nossa, uma aula como a nossa de agora à noite, que tem 44 pessoas. O nosso questionamento foi acerca disso. Como se daria... Não, isso não vai acontecer. Não, isso não tem... Isso aí eles até deixaram bem claro ontem. Nós estamos dependendo de uma série de coisas e que provavelmente é muito certo que o próximo semestre não seja presencial, enquanto estiver nesse patamar todo. Desculpa. Não, Leduina, é porque está muito atrapalhada essa comunicação da IMED com os alunos, não está fechando o que é falado, o que a gente questiona, o que a gente fala, o que a gente argumenta, e agora o que tu está nos trazendo. Para nós é presencial, ponto. Não foi o que foi falado ontem. Ontem falaram pra gente que as turmas da manhã que já tinham recebido a notícia, tinham recebido a notícia muito bem, que gostaram e tudo mais. Talvez tenham sido só na turma da Caroline, que nem a... Não, eu sou da turma da Caroline e não foi assim. O que foi recebido muito bem foi o fato de que o curso vai ser híbrido. Isso, na verdade, isso foi passado para nós ontem, que todas as turmas aprovaram, foi ovacionada essa ideia, mas essa ideia não parte da IMED, essa ideia parte de uma portaria da UMEC de 2019. Não, gente, vocês estão fazendo confusão, são coisas diferentes. O MEC autorizou que os cursos continuassem online em 2021, tá? Então, possibilidade, isso é uma coisa, autorizar. Aí a IMED tinha um projeto de fazer cursos, assim, uma plataforma mais online, assim, de migrar mais para esse tipo de sistema.
E quando a gente veio para esse sistema assim da nossa aula, teve um feedback muito positivo realmente dos alunos. Claro que a gente está cansado, a gente está no final do semestre, as coisas não... A gente está sentindo muita falta, acho que vocês também, de nos reunirmos, de conversarmos, tudo isso. O que, na verdade, a gente tem que ver o todo. Tem aspectos positivos dessa plataforma? Acho que tem muitos aspectos positivos. A possibilidade de não gastar em deslocamento, tempo e dinheiro, a possibilidade da gente conseguir assistir aula em outra localidade, tudo isso. Mas há também uma perda nesse sentido quando as aulas são por essa plataforma. E eu acho que a ideia é tentar conciliar essas duas questões. Então, por exemplo, ter uma disciplina na semana que seria online, não todas. Então, vocês iriam para o campus, iriam ter aula todos os dias, né, Leduína? Desde que as coisas voltem ao normal. Se as coisas... Eu vou dizer para vocês, eu achei que em dezembro a gente estaria todo mundo vacinado. Óbvio que não vamos estar, né? Eu achei assim... dezembro já podemos ver o que a gente vai acontecer no ano que vem, porque dezembro já vai estar todo mundo vacinado. Não vai acontecer. Então, e a previsão talvez seja para março essa vacina. Se acontecer, a presencial de qualquer forma para março. A minha filha está recebendo o colégio, já vai começar as aulas em março, mas todo mundo está se programando na ideia de que as coisas voltariam ao normal em março. A gente não tem essa informação, essa é a verdade, a gente não sabe. Eu penso assim, vai estar tudo certo, mas é um pensamento. Eu estou torcendo que funcione, mas pode ser que não. A gente não... Sim, uma expectativa. E eu, particularmente, eu concordo com... é uma cadeira por semestre. Tá, por enquanto, depois no final serão mais. Eu acho que para você... Professora, o da casa da gente, dia de chuva, frio, é outra coisa. Um dia que vocês possam ver a aula online, possam assistir de casa, assim, e também não perder essa ida no curso, que eu acho que... Professora, uma coisa que eu não entendi, acredito que isso já foi resolvido. A questão que a gente levantou lá, que deu toda a confusão com a professora Maria Cláudia, foi em relação a valores. Porque é muito mais barato para a IMED manter uma aula online do que ocupar 40, 50 alunos dentro de uma sala. E daí ela falou que não era com ela e que a gente teria que se juntar e mandar um e-mail coletivo para o e-mail que ela ia nos passar. Entendi. Não, ótimo. Que é o que a gente está fazendo, no caso. Daí eu não entendi uma coisa. Eles falam que 40% é online, só que 40% de 5 dias são 2 dias. Não. Mas no final do semestre, Ana. No decorrer da faculdade, vai ser uma disciplina. Da faculdade. Entendi. Do curso todo. É uma disciplina. Não é em relação à semana, entendi. Então, só as de desafios. E no nono, 10º semestre, serão 2 idas ao campus e as demais virtuais, devido a TCC e aquela coisa toda e prova da ordem. Exatamente. Entendi, obrigada. É que realmente faz falta essa reunião, sabe? A gente já pediu, porque semestre passado ela mandava e-mail toda semana, ela falava toda hora, entrava nas aulas, e esse semestre ela abandonou, assim, né? Mas, claro, ela deve estar cheia de coisa, mas como com essa mudança, ela devia ter entrado mais nas salas, ou reunido todo mundo lá num horário, fazer uma live, alguma coisa assim, né? Ela comentou que ela comentou que vai fazer semana que vem uma live, algo assim. E aí é que até então ontem ela disse que até a nossa aula não tinha tido nenhum problema de ela ter que entrar numa aula de outra professora só para explicar. E daí por isso que ela falou que não ia fazer isso com a gente, mas como a professora Carolina ficou com muitas dúvidas e a gente também estava um pouco nervoso com tudo isso, ela entrou e nos explicou, mas ela disse que ainda vai fazer uma live e explicar para todo mundo e tudo mais. Mas o nosso ponto mesmo foi mais a questão de valores, porque ela não soube nos responder e disse que não era com ela e que a gente teria que mandar um e-mail coletivo para o e-mail que ela nos passou.
Com certeza não é com ela, né? É com a IMED, isso, né? Isso, aí naquele grupo que eu botei ali o link no chat, a gente está falando as ideias para eu ir montando o e-mail e mandar para esse e-mail que ela nos passou. Tá joia, então. Então vocês estão super antenados. Mas eu Só acho que porque a gente entrou agora, tá? Se puderem botar de novo assim um resumo, né, das ideias ou do que tu tá escrevendo para a gente saber também. Isso, eu vou montando e vou mandando ali para ver se todo mundo concorda também. Obrigada. Claro, mandando sim. Gente, eu acho essa turma de vocês sensacional, já falei várias vezes, né? Então, até essa reivindicação de direitos é bacana, um aprendizado que também vocês vão ter de reivindicar direitos. Mas acho que esse encontro, essa forma virtual, ela vai trazer um benefício para vocês de conseguir se organizar, que também é uma coisa muito bacana. Uma coisa eu estava comentando que essa aula virtual deixou de legado, e eu particularmente não tinha também tanta intimidade com esse sistema, foi o AVA. Acho que o AVA, assim, sensacional, a possibilidade da gente compartilhar tanto material bom ali no AVA, vocês terem acesso, a gente poder fazer esse encontro síncrono no Zoom junto com o AVA, né? Não é só... Eu estou fazendo um curso, por exemplo, faço cursos na Defensoria que são totalmente EAD. Então, a gente sente falta de participar, né, gente? De vir, de estar junto. Então... Prof, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque eu leio sobre, e a gente tem divergências na questão de estudo, né? Então, tem uma pessoa que é sinestésica, outra pessoa é auditiva, e eu encontro muita dificuldade na plataforma. Eu tenho me virado dentro do possível, assim, mas eu sou de transferência externa, né? Eu vim de Santa Catarina, então, e lá eles já tinham essa habilidade, porque eles tinham muitos, a Unisul, que era a faculdade que eu estudava, eles tinham muitos cursos EAD, então foi mais fácil a adaptação da instituição, mas mesmo assim eu me via lesada na questão do estudo mesmo, sabe, porque eu aprendo muito mais na questão visual, de estar na sala com o professor, eu vi muita diferença. E sobre essa questão dos valores que o pessoal está trazendo, total, muito importante. Eu sempre me questionei sobre isso e achei que a gente não teria como falar sobre, né? Tá ótima. Eu também, Isabelle. Vou falar um pouquinho. Posso falar? Pode. Eu tenho déficit de atenção e eu não consigo. Tem dias que eu não consigo prestar atenção online, sabe? Eu preciso da sala de aula, então gostaria muito que voltasse, mas sim, caso muito particular. Não sei se alguém também se identifica de não conseguir 100% do que seria na sala de aula, o estudo, né? Eu vou falar um pouquinho do meu depoimento também, tá? Vou compartilhar com vocês. Eu amo uma sala de aula, eu amo um curso, amo uma palestra, fiz vários cursos online agora na pandemia, por conta de questões familiares, acaba que quando a gente chega, vocês vão ver, né? Às vezes a gente tem problemas mais difíceis de conseguir sair. Eu adoro uma sala de aula, adoro um debate. Então, mas vou dizer para vocês que vocês também, por outro lado, no caminho do direito, vocês vão ter que se acostumar a ter um conhecimento. Então, o professor ele vai ajudá-los, mas o conhecimento hoje, pessoal, é muito mais amplo do que o conhecimento da sala de aula. Então, assim, ó, o que eu compartilho com vocês de material, etc. Mas o caminho de vocês vai ser trilhado a partir da faculdade, como advogados, como defensores públicos, juízes, e vai ter muitos casos que vocês vão ter que estudar a partir de coisas de vocês. Eu falo assim, muitos de vocês talvez já tenham uma pretensão, eu sei, de alguns que querem concurso público, por exemplo. O sujeito que quer concurso público, ele pode fazer uma aula ou outra, mas ele vai ter que sentar a cabeça e vai ter que estudar por si. Então, Então, vocês vão ter também esse aprendizado de buscar o material, de sentar. É um encontro que a gente tem consigo mesmo quando a gente vai se desafiar nesse estudo. E hoje em dia, cada vez mais. Então, também essa oportunidade é uma oportunidade bacana de vocês acessarem esses materiais e tentarem por si só. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá?
Eu sou aquela pessoa, pessoal, que amo a sala de aula. Eu estava na sala de aula eu era aquela pessoa chata, entre aspas, né? Que eu não acho, eu adoro, né? Mas assim, que está sempre participando, sempre colocando questionamentos. Nos cursinhos, então, é mais porque os alunos gostam de estar ali e eu já estou com a mão levantada falando, então eu gosto muito desse viés. E acho a nossa turma sensacional nisso, porque vocês participam, vocês falam, eu não falo sozinha. Eu dou muito curso de preparação de concurso público, hoje mudou. Hoje a gente senta numa câmera e fala, e às vezes não tem essa interação com o aluno. Isso é muito bacana, a gente poder ter e vocês poderem levantar questionamentos, tudo isso. Mas também é importante a gente ter esse tempo de buscar o material, de fazer um tempo de estudo individual também é necessário. Então, aqui, Isabelle, essa plataforma tu acessa bem, né? Eu tenho mostrado, pessoal. Tá, essa plataforma, pessoal, que eu acho mais bacana desse curso online. Gente, aqui, ó, tá, eu que monto, né, esse sistema. Então, a gente monta aqui o conteúdo, ó, e nesse conteúdo vocês acessam todo o material complementar relativamente a esse conteúdo. Então, hoje a gente vai falar de cooperação jurídica internacional, extradição. Então, aqui tem uma entrevista de uma professora sobre extradição, bem legal, que ela traz os conceitos. Uma reportagem sobre o caso César e Battisti, tá? Aqui tem uma tarefa, que vai ser uma tarefa de vocês, vai compor grande parte da nota. Aí aqui tem uma reportagem da TV Justiça do julgamento do César e Battisti. Aqui está o nosso material da aula. Aqui tem aqueles videozinhos que eu gosto bastante da AGU Explica, sobre carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e auxílio direta. E aqui um artigo de um caso que a gente vai falar da extradição de uma brasileira, que de brasileiro não brasileira, né, pela perda da nacionalidade. Então vejam, pessoal, que a gente consegue colocar bastante material aqui nesse aba de vocês acessarem esse sistema. Eu acho que isso que é o mais importante, vocês manter o nosso curso com esse sistema. E mesmo, e digo mais, mesmo quando a gente voltar na aula online, o nosso curso, tá? Vocês vão continuar depois, né? Mas o nosso curso vai ser com o AVA. Por quê? Porque ele é muito bacana de possibilitar colocar lá o material, né, gente? A gente botar o material no AVA, vocês terem acesso organizado. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês são do primeiro, a maioria do segundo, né? Primeiro semestre, segundo. Tinha um portal antes da IMED, a gente tinha que botar o PDF lá, e aí vocês baixavam o portal, ninguém achava o portal, era uma desorganização. E agora a gente pode botar vídeo, pode botar tarefa, pode botar tudo ali, muito legal, né, gente? Então, isso é muito bacana, isso vai continuar, com certeza, é um legado positivo. Mas entendo, hoje, no final do ano, ainda mais, está todo mundo cansado. Eu estou fazendo, a gente faz esses, né, agora, por exemplo, eu era entusiasta dessas plataformas, falei para vocês, palestra online, não sei o quê. Agora chega um momento que a gente chega assim, não chega, não quero mais ouvir, né? Eu até vou passar para vocês um congresso que está tendo de direitos humanos, tem vários links, palestras super interessantes que eu estou participando, e se vocês tiverem interesse, mas eu compreendo, a gente está cansado, está um momento difícil, né, gente? As coisas, assim, parece que querem voltar ao normal, não está voltando, então é um momento difícil para a gente até fazer esse tipo de avaliação. Mas... Hein, professora? Sobre o AVA, que a senhora comentou, eu gosto muito, para mim o AVA me ajuda muito, assim, os livros também que vocês colocam, ajuda bastante. Quando eu estava na Uniriter, o Blackboard deles, eu não conseguia, assim, eu não entendia nada, eu não conseguia mexer em nada. O AVA, para mim, é super bem acessível para mexer, bem tranquilo, sabe? E aí tem até da outra cadeira, da outra professora, que dá mais complemento ainda sobre o conteúdo. Eu esqueço o nome daquele outro, é tipo um outro portal que tem dentro do AVA, que dá... Eu esqueci o nome. Saga. Mas ele também ajuda muito. Usa, é bem bom. Quem usa? A Caroline.
O Saga. Eu trago muita coisa do Saga, mas eu ponho direto no Ava, não trago toda a unidade, mas também é bem legal o Saga, né? Bem bacana. E a questão das aulas gravadas também, né, prof? Bah, sensacional, porque às vezes tá falando assim, o professor se empolga e tu não pegou aquela outra parte, então tu consegue rever e vai, muito bom. Mas então vamos lá, gente. Vamos falar de extradição. Tá? Eu acho que essas falas de vocês vão ser passadas para Maria Cláudia, vocês mesmos já estão com esse diálogo aberto, muito bom. Talvez um momento aí, uma live, tudo isso para explicar melhor essa questão depois possa ser aventada. Mas com certeza não é, gente, algo que é uma sintonia fina agora, porque acho que vai trazer benefícios para todos. Bueno, vamos falar então de extradição hoje. Vocês já ouviram falar de extradição? Sim, mas muito por cima. Professora. Sim, do caso Batiste, né? Então vamos falar hoje a gente vai falar de casos famosos, vamos falar de extradição do caso Batiste, vamos falar de extradição, sabe de quem mais? Não de extradição, mas vamos falar do caso Robinho. Vocês estão por dentro desse caso também? Sim, prof, que absurdo, meu Deus. Então, ele foi condenado, ainda não foi condenado, pessoal, tá? Tá correndo um processo lá, vocês devem ter acompanhado, os jornais todos estão falando disso, não é? E ele foi acusado. Eu vou falar aqui que ele foi, assim, pode ser condenado, tá? E essa semana eu fiz a justificativa. O que é essa justificativa, Isabelle? Essa justificativa ela é feita diretamente para a Polícia Federal, no caso de por que ele não se apresentou no prazo dos 10 dias. Porque daí, depois disso, eles enviaram uma carta que ele poderia ser extraditado. Fez a defesa administrativa dele. Isto. Tá, Jóia. Então, pessoal, bem legal. Depois tu pode compartilhar com a gente, tá? O caso. Pode falar depois quando a gente entrar no mérito da defesa administrativa, tá? E aí, pessoal, o caso do Robinho, está sendo processado na Itália por um crime na Itália de estupro, tá? Então, nós vamos falar sobre isso porque ele vem para o Brasil e ele é brasileiro nato. E aí, o que pode ser feito? Ele pode ser extraditado ou não, tá? Vamos falar sobre esse caso e qual é a alternativa. Tá? Então, aqui, vou abrir... Achei que já estava aberto aqui, mas não tá. Espera um pouquinho. Não é 11. Tá. Então, hoje, pessoal, a nossa aula é sobre extradição. A gente vai falar um pouquinho de outras formas também de cooperação jurídica internacional. Vou começar pela extradição, tá? A questão da cooperação civil, vocês vão ter em direito processual civil, porque isso hoje faz parte de um capítulo do Código de Processo Civil. Vocês já estão tendo teoria geral do processo? Sim, eu já. Sim. Eu ainda não. Tá. Ainda não. Tá. Então, vocês vão ter essa matéria. Quem já teve teoria geral do processo já está vendo essa matéria, né? De homologação. Hã? Não. Sim. Desculpa, estava prestando atenção. Tá. Então, por isso, pessoal, para que não haja, né? Como o nosso tempo é curto aqui na nossa disciplina e tem tantos assuntos bacanas, então eu combinei com a professora de que a questão toda de cooperação jurídica internacional em matéria civil, ela é dada dentro do processo civil. Por quê? Porque hoje o Código de Processo Civil trata desse tema. Então, eu coloquei ali, depois no final da aula tem uma referência, uma homologação, uma carta rogatória, mas, pessoal, é bem en passant mesmo, tá?
porque vocês vão ver com profundidade na próxima aula. Então, a matéria que sequer vai ser requerida em prova, etc., mas que eu quero acentuar para vocês que faz parte do termo amplo de cooperação internacional. Quando a gente fala em cooperação internacional, o que vem à mente? A ideia dos estados soberanos que vão, de alguma forma, cooperar um com o outro. Esse tema tem crescido exponencialmente, pessoal. Então, hoje, a maioria dos tratados internacionais, digamos assim, de forma geral, não é, tem sido sobre o tema da cooperação internacional, tanto no âmbito privado, tá? E aí direito civil, etc., como no âmbito penal. Então, também vocês já devem ter ouvido falar de cooperação jurídica relativamente à recuperação de ativos no exterior, recuperação, lavagem de dinheiro. Aí a gente tem aí os tratados de Mérida de corrupção, Palermo, crime transnacional. Então, muita coisa. Hoje os estados estão preocupados em cooperarem, não é, para combater o crime internacional, para, de alguma forma, possibilitar a execução de penas que são cometidas. Então, há uma preocupação no mundo nesse sentido. E a extradição foi o primeiro instituto que inaugurou essa ideia de que um Estado poderia encaminhar um indivíduo para outro Estado para que ele respondesse a um processo criminal ou cumprisse pena. Então, o que é a extradição? Então, quando a gente fala, o César Battisti foi extraditado, ou agora a Isabelle falou, o egípcio que está sendo, né, em processo de extradição. O que significa isso? Um país estrangeiro, um outro país, requer ao Brasil que o Brasil envie uma pessoa, tá, para que essa pessoa cumpra a pena nesse país que está solicitando ou responda a um processo criminal. Mas existem várias exigências, tá, relativamente a isso, e também o Brasil pode requerer que alguém entregue um indivíduo para que o indivíduo aqui cumpra a pena ou não. Por que existe a extradição? A ideia da extradição é uma ideia de evitar a impunidade, de possibilitar a execução de penas. Esse é o fundamento da extradição. Mas, por outro lado, também os países tiveram, ao longo dos anos, uma preocupação em resguardar os seus nacionais. E aí que veio toda a questão sistemática da extradição relativamente à não entrega, não extradição de nacionais brasileiros. E esse princípio, ele se aplica também a vários outros países adotam esse entendimento, para que não ocorresse alguma perseguição a nacionais seus, uma ideia de soberania, de proteção com base na nacionalidade. Esse foi aqui, eu posso dizer para vocês, o grande mote da ideia da extradição. Só que, claro, hoje a gente pensa de um outro viés, então surgem novos institutos que a gente vai falar, como, por exemplo, a transferência de execução de pena para o caso do Robinho, que não pode ser extraditado, e a gente vai ver por quê. Então, a extradição, o que é extradição, pessoal? É uma solicitação de cooperação internacional, tá? Em que um país requer do outro, tá? O envio de um indivíduo para que ele cumpra a pena nesse país solicitante ou responda a um processo criminal. Então, a extradição tem relação com o cometimento de crime, com o cumprimento de uma pena, tá? Essa extradição, pessoal, então pode ser que o Brasil a requeira, e aí então nós temos a extradição ativa, solicitação feita pelo Brasil, tá? Ou pode ser que o Brasil sofra um pedido, não é? Receba um pedido para extraditar alguém, que é o caso do César Battisti. O Brasil recebe o pedido para enviar um indivíduo nesse sentido, tá? Hoje, quando a gente fala em cooperação jurídica internacional, não há como deixar de falar de um órgão extremamente importante que é o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, tá? Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional vinculado ao Ministério da Justiça, tá? Então, se criou, não é? Isso foi feito ali em 2015, mais ou menos, se eu não me engano, 2014,
um departamento próprio para trabalhar questões relativamente à cooperação internacional. Hoje, esse departamento responde como autoridade central por vários tratados. O que é autoridade central? Ele recebe pedidos, ele organiza os pedidos, ele também figura como intermediário em algumas convenções que a gente vai ver, inclusive no âmbito civil, como, por exemplo, o sequestro internacional de crianças, tá? Então, nós temos vários casos, pessoal, em que o Brasil, então, que esse órgão de CUP, dentro do Ministério da Justiça, ele trabalha para facilitar a cooperação internacional. Então, na extradição ativa, o que significa? Bom, o Brasil, e aí um juiz, vamos supor, está verificando o sujeito foi condenado, então quer executar a pena do sujeito, o sujeito fugiu para a Argentina. Então ele vai requerer lá para o DRCI, tem um áudio aberto aí, pessoal. Ele vai querer para o DRCI, eu vou desativar aqui, tá? Então ele vai requerer para o DRCI, não é? Que o DRCI encaminhe, tá? Para, se houver tratado, então diretamente, ou então via Ministério das Relações Exteriores, se não tiver tratado. Hoje a gente tem tratado com muitos países, tá? Relativamente à extradição. Então, encaminha esse pedido para, não é? O Ministério das Relações Exteriores do país que o Brasil está solicitando. Então, o sujeito fugiu para a Argentina. Opa! Então, nós vamos pedir para a autoridade central argentina, ou via, se houver tratado, que for indicado, ou via Ministério das Relações Exteriores argentina, para que mande o sujeito de volta para ele cumprir pena aqui no Brasil. Tá? Ou o Brasil vai receber o pedido. Quando o Brasil receber o pedido, esse pedido vai ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Num juízo de legalidade. Vejam, pessoal, o Supremo Tribunal Federal não pode ver, não, mas essa condenação não tá boa, não. Como que ele condenou por um homicídio a 20 anos de prisão? Essa condenação é irrazoável. O STF não pode fazer isso. O STF vai ter que verificar se os requisitos para extraditar estão presentes ou não. Então, é um juízo de legalidade, a gente vai ver quais são os requisitos, o STF vai analisar esses requisitos e vai encaminhar, tá, pessoal? O ok. O que é encaminhar o ok, né? Ok, pode extraditar, a legalidade nesse pedido. Então, o STF entende que o pedido de extradição feito pela autoridade estrangeira, pelo país estrangeiro, não é, cumpre os requisitos nacionais. Só que existe, depois do César e Batista, muito claro, por isso que esse julgamento é muito importante, além do juízo de legalidade do STF, há um juízo político também do presidente da República, no sentido de autorizar ou não a extradição. Então, ele pode, ainda que o STF diga, ok, pode extraditar, o presidente da República pode dizer, não, mas eu acho que não é conveniente no caso concreto. Aí é um juízo político. Então, nós temos duas instâncias na extradição passiva. Na extradição ativa, não passa pelo Supremo Tribunal Federal. O que é extradição ativa? O juiz, lá de primeira instância... Vou tirar o teu áudio, tá, Gustavo? Então, o juiz, pessoal, de primeira instância, verificou que houve a fuga do acusado, ou verificou, não é, no momento de cumprimento da sentença, né, o juízo de execução vai fazer esse cumprimento, verifica que o acusado saiu do Brasil e sabe onde ele está, não é? E sabe que ele está em outro país, vai fazer o requerimento, então, via o Departamento de Recuperação de Ativo e Cooperação Internacional, para que esse departamento providencie a extradição. Então, não passa pelo STF. Na extradição passiva, sim. Então, o Brasil recebeu um pedido para entregar alguém. Aí o STF vai analisar se há o cumprimento ou não, tá, dos requisitos legais para tanto. E por que, então, pessoal, que se extradita o indivíduo? Porque
a sentença penal ela é cumprida, não é, dentro do território de determinado país. Existe a hipótese hoje do Instituto Novo chamado, não é, a chamada transferência de execução de pena. Mas esse é um instituto novo que antigamente não existia, que levou os estados a pensarem uma saída para quando não cabe extradição, que a gente vai ver. Mas, via de regra, então, a sentença penal, ela é, vocês já devem ter estudado o direito penal, o artigo 7º, obedece uma ideia de territorialidade. Apenas, eventualmente, é possível a extraterritorialidade da aplicação da lei penal. E a homologação da sentença penal? Não é possível, apenas os efeitos civis da sentença penal pode ser homologado, ou seja, o sujeito foi condenado lá no exterior. Vamos mandar essa sentença para ser cumprida no Brasil, homologar aqui. O que é a homologação da sentença estrangeira, né? Que a gente vai falar no aspecto civil. Quando eu tenho uma decisão de um tribunal fora do Brasil e eu quero que essa decisão tenha eficácia no Brasil. Então, vou dar um exemplo super fácil. Um divórcio. Alguém teve um divórcio fora, tá? Casou, divorciou, vamos supor, na Itália. Bom, agora ela chega no Brasil e quer se casar de novo. Precisa homologar essa sentença de divórcio. Então, vai buscar aqui o reconhecimento dessa decisão estrangeira. Essa é a ideia da homologação da sentença estrangeira. Buscar no Brasil o efeito de uma decisão tomada por uma autoridade judiciária no exterior. Só que essa homologação ela só se dá para aspectos civis, um divórcio, por exemplo, um contrato. Vamos supor que uma empresa foi condenada a pagar uma indenização por um juiz da Itália e ela possua bens no Brasil, e o sujeito então quer que essa condenação seja cumprida no Brasil. É possível? É. Então a gente dá o nome disso de homologação de sentença estrangeira no aspecto civil. Mas no aspecto criminal, não há essa circulação de pena, tá? Apenas essa hipótese que a gente vai ver mais adiante de execução de pena. Não, tudo bem, Gustavo, não tem problema, tá? Então, só nesse sentido. A extradição, pessoal, ela se dá com um mecanismo de cooperação internacional. Então, veja, pessoal, que entrega uma pessoa, tá? Uma pessoa que tem uma condenação criminal ou um processo penal em curso. Pode ser também que ela não tenha ainda um trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pode ser que o processo esteja em curso e o Estado já requer a extradição para que responda esse processo. É mais raro, mas também pode acontecer nesse sentido, tá? Agora tem um problema. A extradição, como eu disse, é um instituto super antigo, de cooperação, etc. Os estados colocaram em suas constituições e leis impedimentos à extradição, no sentido de regulamentar quando eles não querem extraditar determinado indivíduo, tá? E aí nós vamos ver quais são os impedimentos para extradição, ou seja, quando o Brasil não vai extraditar, e também quais são os requisitos. O que o Brasil exige para extraditar o indivíduo, tá? Quanto ao conceito, tudo certo, pessoal? Sim. Ok, então vamos lá. Então, quais são os impedimentos à extradição? Isso talvez vocês já devem ter ouvido do senso comum, não é? Bom, o brasileiro nato. O Brasil não extradita brasileiro nato. E aí, quem é o brasileiro nato? Lembram quem é o brasileiro nato? O brasileiro nato, então, é aquele que recebe uma nacionalidade originária. Essa nacionalidade originária se dá ou em razão de um critério chamado jus soli ou um critério chamado jus sanguinis. Acho que vocês já tiveram essa matéria em ciência política, certo? Sim. Sim. Ok, então nós estamos tranquilos nesse sentido. Vocês viram que eu fiz meu tema de casa, me certifiquei para avançar, que vocês estavam ok. Então, pessoal,
O brasileiro nato não é extraditado. Quem a gente lembra aqui que é brasileiro nato? O Robinho. Então, vejam, pessoal, se o Robinho vier para o Brasil e for condenado, tá? Eu não estou antecipando condenação, apenas para títulos de exemplo, tá? Tá, Alana? Então, já te respondo. Se o Brasil vier para o Brasil, se o Robinho vier para o Brasil e ele é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Acabou. Aí vocês vão dizer, mas isso é muito injusto. Bom, o Brasil não extradita brasileiro nato, tá? Só para quem ainda não teve essa disciplina de ciência política, pessoal. Então, a nacionalidade, quando a gente tem vínculo com um determinado país, a gente viu naquela aula dos apátridas, né? Quem não tem nacionalidade, né? Então, essa nacionalidade se dá ou porque o sujeito nasce no território de determinado país, por exemplo, todo brasileiro, todo indivíduo que nasce no território brasileiro é brasileiro, assim também é estadunidense, não é? Ou porque nasceu de alguém que tem a nacionalidade daquele país. Por exemplo, os italianos adotam, não é, o jus sanguinis como critério de nacionalidade. Então, essa pessoa vai ter uma nacionalidade originária, e então vai ser brasileiro nato. A Catherine já colocou aqui para nós eu estou com um bate-papo aberto aqui, maravilhoso, a reportagem, não é, da brasileira, tá aqui, ó, essa extradição aqui. Sim, Sora, a gente teve com o Gustavo, eu lembrei que ele comentou sobre, foi o único caso, acho que teve, gente, de brasileiro nato. É sensacional. Então, que bom que vocês já tiveram, isso facilita bastante, tá? Eu vou comentar porque alguns não tiveram, mas esse caso é sensacional. Tem um artigo ali no nosso material do AVA que eu sugiro que vocês leiam, tá? Muito bom, da professora Tatiana Skeff. Eu acho que, assim, para o futuro, eu pretendo fazer um evento com ela, esse evento que eu participei ontem de subtração internacional de crianças, a gente fez em conjunto, e ela é bem bacana. E então, pessoal, o Brasil decidiu que não vai extraditar brasileiro nato. Deu para entender um pouquinho a nacionalidade originária, Alana, ou a nacionalidade derivada, que é quando alguém, então, quer se tornar nacional. Vejam, ela não teve nenhum desses critérios, mas em razão de outros fatores, por exemplo, um tempo de residência, por ter se casado com um brasileiro, adquire a nacionalidade. Aí, então, ele se naturaliza brasileiro, tá? Que é a nacionalidade derivada. Depois, vale a pena buscar esses conceitos para compreender bem. Aqui a gente vai falar dos impedimentos brasileiro nato e naturalizado, tá? Mas vocês vão aprofundar o que é isso em ciência política, tá? E aí, então, o brasileiro nato não é extraditado, ok? Ele não pode ser extraditado. O D'Alessandro, boa, Catherine, boa. O D'Alessandro se tornou brasileiro naturalizado, um excelente exemplo. Até na outra aula eu falei, agora eu esqueci. O D'Alessandro não nasceu brasileiro, não é? Todo mundo sabe, é argentino. Então, ele se tornou brasileiro naturalizado. O Cudê, eu acho que não vai ter o mesmo destino, né? Então, pessoal, a extradição, ela não pode se dar em razão do sujeito ser brasileiro nato, tá? Não pode se dar extradição, a lei impede, tá? Mas aí nós tivemos um caso aqui, que esse caso aqui talvez valha a pena, se vocês tiverem essa curiosidade, eu recomendo, vão lá no site do STF, ali a Catherine compartilhou essa notícia excelente, tá? Depois até eu vou buscar esse link, se tu puder colocar no grupo de WhatsApp, até melhor para mim, e aí coloco lá no material do AVA também essa notícia, para que vocês possam acessar uma outra hora, se tiverem interesse, tá? E essa notícia tem um artigo mais científico, tem a notícia e tem o caso, né, que vocês podem acessar no STF, que é um caso super interessante. É uma brasileira que se casou com um cidadão estadunidense, tá? E ela resolveu adquirir a nacionalidade desse país, daquele país. Então, ela se tornou uma cidadã norte-americana. E aí,
ela foi acusada nos Estados Unidos de ter matado o marido. E ela vem ao Brasil, tá? E os Estados Unidos, então, pedem a extradição dela para que ela responda esse crime lá. Só que ela é brasileira nata, era brasileira nata. E aí foi muito interessante porque houve um processo no Ministério da Justiça, e o artigo da professora Tatiana explica um pouco, né? Meio até, eu diria um pouco assim, acelerado, digamos assim, para atender esse pedido dos Estados Unidos. E ela acabou perdendo, pessoal, a nacionalidade brasileira em razão do casamento. Por quê? Porque lá no artigo 12 da Constituição, quando vocês forem estudar, e acho que o professor Gustavo deve ter explicado bastante isso, uma das causas da perda da nacionalidade é por vontade, né? Quando o brasileiro adquire outra nacionalidade que não é imposta a ele. Então, houve uma interpretação no Ministério da Justiça de que ela quis se naturalizar norte-americana em detrimento da nacionalidade dela brasileira. E aí teria ocorrido a perda da nacionalidade dela e, portanto, afastado o impedimento de extraditá-la. Então, um caso assim que também foi emblemático, porque alguns autores dizem que teve um cunho político pela celeridade, o procedimento de perda da nacionalidade foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil, tá? Havia até o... Professora. Diga, Felipe. Olha só, tu falou ali que houve um processo acelerado, enfim, dessa situação, né? Pelo que eu me lembro, o Gustavo falou para nós, o professor Gustavo falou, ela casou com um soldado, um cara de alto escalão, assim, e aí parece que foi por causa desse... enfim, porque ela tinha casado com uma pessoa que tinha, enfim, um militar americano, acelerou todos os processos. Então, o que me lembro era isso. Só para complementar o que o Felipe falou, professor, era um oficial norte-americano que era um herói de guerra. Isso. Tinha lutado uma das guerras lá. E aí... É isso mesmo, João, isso aí. Isso aí. Mas assim, não tem nada na lei, né, que existe uma preferência para esse tipo de pedido, né, de extradição. Então, por isso que o processo teve essa crítica que vocês estão colocando muito bem, o Felipe colocou e os demais colegas. Então, mas por que é tão importante esse caso? E eu enfatizo, pessoal, para os meus alunos também, né? A questão hoje de muita gente requerer a nacionalidade derivada quando se casa com estrangeiro. Então tem que ter muito cuidado, porque hoje a interpretação, antigamente até não se fazia, mas esse caso pode ser um caso pioneiro que vá eventualmente, não é, embasar perdas de nacionalidade. Então, se a pessoa vai adquirir a nacionalidade originária, não tem nenhum problema. Vamos supor, tenho uma avó italiana, não é o meu caso, tá? Mas tenho uma avó italiana, então vou requerer essa nacionalidade. É uma nacionalidade originária, ok? Mas e se meu marido quiser, vai ser uma nacionalidade derivada? E aí pode acontecer que o Ministério da Justiça faça um requerimento de perda nesse sentido, tá? Por isso que esse caso é tão emblemático, tá? Venham lá o material, a notícia que a Catherine... Pessoal, que bom que vocês já tiveram essa reflexão, mas ocorreu a extradição dessa brasileira. Esse artigo da Tatiana conta bem a história, como foi, e sob ponto de vista jurídico, também depois para vocês darem uma lida. Bem legal. Bom, vamos avançar um pouquinho. Também não pode ocorrer extradição do brasileiro naturalizado, ou seja, aquele que se naturalizou brasileiro. Do D'Alessandro, por exemplo, agora não pode mais, não é? Mas desde que seja em razão de um crime posterior. Então, ele não pode ser extraditado relativamente a crime posterior. A crime anterior, vamos supor que ele tenha... Né, a partir do momento de crimes anteriores que ele cometeu, né, fora, ou tenha cometido, ele pode ser extraditado. Ele não pode ser extraditado a partir de agora, tá? Porque ele é brasileiro naturalizado ou no tráfico de drogas, qualquer que seja o momento de realização. Então, a interpretação que se dá é a possibilidade do tráfico de drogas
em qualquer momento, embora haja alguma crítica nesse sentido, tá? Em razão da forma como o Brasil se comprometeu de combater o tráfico de drogas no mundo, que é um problema, não é, que vocês vêm acompanhando, e existe uma política mundial de combate a esse crime. Então, por conta disso, há uma exceção para a extradição do brasileiro naturalizado, tá? E ainda, pessoal, quando que não cabe? Aqui, quando eu coloquei o artigo 82, não é? Além da Constituição, tá, federal, a lei também regulamenta os impedimentos à extradição. Qual é a lei? A lei de imigração que a gente está estudando, tá? Então, o Brasil não extradita, tá? Quando ele for competente para julgar, ou seja, se o crime ocorreu também, ou é um caso de aplicação da lei brasileira, da lei penal brasileira, o Brasil não vai extraditar. Mas desde que, pessoal, tenha ocorrido, no mínimo, atos investigativos no Brasil, está abrindo um processo, o Brasil tem uma intenção nesse sentido. Então, por exemplo, aqui eu trago muita jurisprudência nessa aula, tá, pessoal? Casos do STJ, desculpem, do STF. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, era um tráfico internacional. No tráfico internacional, normalmente a gente tem o cometimento do mesmo crime em vários países, ou quiçá 2 países, né? Então, vamos supor, alguém que está enviando droga do Brasil à Itália, cometeu o crime no Brasil e na Itália, evidentemente, porque a droga, não é? Ela foi enviada a esse país. Então, o Brasil é competente para julgar esse caso? Sim, ele é competente, mas também a Itália é competente? Sim, também a Itália é competente. O sujeito chega lá com droga, também é competente. E aí, então, poderia isso ser um impedimento para a extradição? Não, se no caso não tiver ocorrido sequer inquérito, o Brasil nem se mexeu para investigar, tá? Então, esse impedimento amplo, ele tem que ser avaliado no caso concreto. Se o Brasil é competente para julgar, mas não está julgando, não moveu a máquina pública nesse sentido, é possível que seja efetivada a extradição. Aí aqui tem um critério bem interessante, o pessoal até alterou na lei anterior, era o limite de 1 ano, hoje são 2 anos, tá? Ou seja, o crime tem que ser grave. Por que esse limite, a prisão inferior a 2 anos? O Brasil não vai extraditar por crime de pequena monta, tá? Então, a ideia aqui é que a extradição, como envolve um pedido de cooperação, não é, etc., às vezes demora um pouquinho para analisar o STF, tudo isso. Então, o crime, pelo menos no Brasil, tem que ter a pena máxima de 2 anos. É um pedido sério, tá? Senão o Brasil não vai extraditar. Acha que não vale a pena todo esforço para que o sujeito cumpra uma pena, mesmo que lá, tá? Mesmo que lá no exterior, esse crime tenha sido um crime mais grave, tá? Então, por exemplo, o Brasil não extradita também contravenção, tem que ser crime, não pode ser contravenção penal. Então, um pedido uma vez de extradição relativamente ao porte de armas, que no Brasil, até a lei do desarmamento, era contravenção, foi indeferido, porque o Brasil disse, não, aqui no nosso país não era, pelo menos na época, né, gente, um crime grave, então nós não vamos extraditar. A ideia dos 2 anos é verificar a gravidade, tá? Mas é um critério, evidentemente, objetivo, tá? Então, verificar se a pena máxima do delito é inferior a 2 anos, é até 2 anos, aí o Brasil não vai extraditar, tá? E o extraditante estiver respondendo a processo ou já tiver sido condenado ou absolvido no Brasil. Bom, nesse caso que eu falei do tráfico de drogas, vamos supor que o Brasil analisou o caso e verificou que não era droga, tá? A substância era a típica conduta. Então, o Brasil absolveu o sujeito. E agora a Itália está requerendo a extradição. Não, por quê? Porque ele já foi absolvido por esse caso no Brasil. Então, o Brasil não vai extraditá-lo para evitar o bis in idem, não é? Então, a gente não... já foi condenado no Brasil, já cumpriu pena, não vai extraditar porque não vai cumprir pena 2 vezes. O Brasil vai dizer, não pode extraditar nessa hipótese. Ou ainda, né, dentro da mesma lógica, já tiver sido extinta a punibilidade. Então,
acho que vocês também já têm, não é, mais familiaridade com esse conceito de punibilidade, que é, não é, a possibilidade do Estado punir o sujeito relativamente a um crime. Então, se essa punibilidade estiver extinta pela prescrição, ou seja, o que significa isso? O Estado não agiu em determinado prazo para punir, ou a pretensão punitiva ou a pretensão executória da pena. E aí nós temos aí a impossibilidade, acho que no senso comum vocês já devem ter ouvido bastante sobre esse termo, não é? Prescreveu, não pode mais punir aquele crime. Ou vocês já tiveram, alguns já tiveram penal, e o professor, acredito, já deve ter falado sobre isso. Então, se o crime já tiver atingido pela prescrição, o Brasil não vai extraditar. Aí tem um caso bem interessante aqui, ó, que é a extradição 1362. A Argentina pede a extradição do sujeito que cometeu assassinatos no período da ditadura militar argentina e veio para o Brasil. E aí o Brasil diz assim, prescreveu esses crimes, porque a gente entende que o homicídio, mesmo que tenha sido ocorrido num contexto de ditadura, tá? Ele sofre a passagem do tempo de prescrição, então nós não vamos extraditar. Mas, relativamente ao sequestro, não é? O desaparecimento da pessoa, como é um crime permanente, o que é um crime permanente? Ele contínuo, a pessoa nunca apareceu, então é como se o sujeito estivesse sempre cometendo crime. Então, esse caso a gente vai extraditar. E aí, claro, isso leva todo, eu trouxe aqui para a gente fazer um paralelo, porque a gente sabe que no Brasil aplica-se o Instituto da Prescrição para os crimes ocorridos durante a ditadura militar e também aplica-se a lei de anistia relativamente a esses crimes. Então, mesmo que se afastasse muitos desses crimes no período da ditadura, eles estariam prescritos. A Argentina adota o entendimento de que são crimes contra a humanidade e, por isso, eles são imprescritíveis, tá? Que é o entendimento também do Tribunal Penal Internacional, em que crimes contra a humanidade são imprescritíveis, eles podem a qualquer momento os perpetuadores desses crimes serem punidos, tá? Mas para fechar aqui o inciso 6º, a gente não tem extradição quando houver a prescrição do crime, tá? E vejam aqui, pela lei brasileira ou pela lei do Estado requerente. Então, pode ser que pela lei do Estado requerente, o crime não tenha prescrito, mas aplicando a lei brasileira, a análise da prescrição, o crime vai ter sido prescrito. Tá? Além disso, o Brasil não extradita para crimes políticos ou de opinião. Isso também está na Constituição. Tá? O Brasil não vai fazer extradição de crime político. O que é crime político? E o que é crime de opinião? Aí que vem o grande problema, né, pessoal? Por quê? Porque pode ser que um atentado de bomba seja uma manifestação política, mas, nesse caso, a jurisprudência entende, opa, não. A repercussão desse crime com o atingimento de vidas, de incolumidade física, não pode, ainda que tenha uma bandeira política por trás, classificar esse crime como um crime político. Um crime de terrorismo pode ter uma bandeira política por trás, mas é um crime efetivamente que pode ensejar a extradição. Então, um crime político pode ser uma opinião, alguém que faça uma manifestação em determinado sentido ou relativamente a determinada política pública. Então, isso vai ter que ser analisado pelo STF, que é quem analisa a extradição, no caso concreto, pelo princípio da preponderância. Então, ele vai ver, opa, vamos analisar se tem um crime comum conexo com o crime político, pode ser que esse crime comum deva prevalecer e, portanto, devemos extraditar. Tá? Se foi, tá? E aí o parágrafo 4º vai dizer que ele pode deixar de considerar crime, tá? O atentado contra chefe de Estado ou qualquer autoridade, tá? Então, ele pode deixar de considerar
crime político quando envolver aí a vida de um chefe de Estado, um crime contra a humanidade, um crime de guerra, um crime de genocídio e terrorismo. Então, deixa bem claro, né, essas preocupações do mundo hoje não estão atreladas a bandeiras políticas, embora a gente saiba, não é, que as organizações relacionadas a terrorismo, etc., têm também por trás bandeiras políticas, mas a forma como elas se manifestam não permite a gente concluir que esses atos são atos políticos, senão crimes comuns que admitam a extradição. Tá? Além disso, pessoal, também o Brasil não extradita, tá na Constituição e na lei, para o sujeito responder, não é, ao crime em juízo ou tribunal de exceção. O que é isso? Vocês estudaram lá no artigo, eu não sei se é o artigo 1º, 2º do Código Penal, agora não há crime sem lei anterior que defina, não é? O princípio da anterioridade, e o outro sem juízo anterior, não é? Então, faz tempo que eu não estudo direito penal. Então, o Brasil não vai extraditar, o tribunal tem que ser posterior à tipificação, à investigação do crime, tá? Então, essa é uma ideia que faz parte de um princípio democrático colocado lá na Constituição. Então, isso de forma bem estabelecida. Bom, quais são os requisitos? Então, a gente já viu os impedimentos. Brasileiro nato, tem uma hipótese. Brasileiro naturalizado, se foi por um crime anterior ou por tráfico de drogas, ok, vamos extraditá-lo, tá? Mas a gente não vai extraditar para crime político, não vai extraditar também para tribunal de exceção e também quando tiver extinta a punibilidade, tá? Então, são hipóteses ou penas inferiores a 2 anos, tá? Então, são hipóteses que o Brasil não vai extraditar. E quais são os requisitos? Então, quando o Brasil, o que precisa, não é, para que o Brasil extradite o sujeito, tá? Que não vai ser nacional brasileiro, tá? Então, ele ter sido cometido crime no território do Estado que está requerendo, ou que seja aplicada a lei do Estado requerente, isso por óbvio, né, pessoal? Que o Estado requerente tem alguma competência. Por exemplo, o Brasil não vai extraditar, por exemplo, vamos supor que o Pinochet estivesse no Brasil e a Espanha estivesse requerendo o Pinochet para julgá-lo. Então, o Brasil poderia entender que não era o caso de extradição, porque não seria hipótese de aplicação da análise da lei espanhola naquela situação. Embora para a própria Espanha aquilo fosse uma hipótese de aplicação extraterritorial, não é? Existe uma corrente em que defendia uma jurisdição universal em relação a crimes contra a humanidade, tá? Estar extraditando respondendo a processo investigatório no Brasil ou já ter cumprido pena, então vejam que é um requisito também e um impedimento, né? Se ele já cumpriu pena no Brasil, ele não vai ser extraditado. Aí, se ele cometeu um crime, ele cometeu vários crimes em vários países e todos os países estão requerendo a extradição dele, como que o Brasil vai avaliar? O Brasil vai avaliar, opa, vamos ver qual é o crime mais grave, a gente extradita para esse país. Ou vamos verificar que em primeiro pediu se a gravidade foi igual. Então, a gente vai dar para quem primeiro pediu. Ou ainda, o estado de origem ou do domicílio do extraditando, se forem simultâneos. Aqui é um critério legal para que ocorra aí um desempate, digamos assim, da extradição. É possível, pessoal, não é? A prisão do extraditando. Isso se dava no entendimento do Estatuto do Estrangeiro como condição de procedibilidade do pedido da extradição. Então, é necessário que, para quem, lembram, está pedindo a extradição, o Brasil, então, extradição passiva, a análise o Brasil recebe lá no Ministério das Relações Exteriores, recebe lá no DRCI, Departamento de Recuperação de Ativo, e manda para o STF. Então, o STF numera e o STF que vai avaliar essas condições, esses requisitos, esses impedimentos. E também o STF vai determinar a prisão do sujeito, para que haja, não é, a possibilidade de seguir na análise, porque se ele não tiver o sujeito para enviar para o exterior, então de nada adiantaria. Se ele não acha o sujeito, como que ele vai entregá-lo para o Estado estrangeiro?
Então, se estabeleceu como um requisito de procedibilidade. Mas é possível que essa prisão, que é uma prisão cautelar, ela seja transformada em outras hipóteses, em outras medidas cautelares, não é? Em substituição da prisão, como, por exemplo, uma prisão domiciliar, a entrega do passaporte, alguma proibição de saída, de alteração. Então, o STF é que vai avaliar essa medida, mas alguma medida relativamente a uma restrição mínima de liberdade, o STF vai dar para que ele possa assegurar a efetividade da medida posteriormente. Então, o STF vai, não é, expedir um mandado de prisão para fins de extradição, tá? Que pode ser convertido numa prisão domiciliar, numa retenção de documento. Hoje em dia, né, em muitos casos, isso tem sido substituído por outras medidas para que ocorra a análise, não é, sem afronta à liberdade do sujeito no juízo de legalidade, tá? E posteriormente, tá? Então, nesse primeiro momento, o STF vai fazer essa prisão do sujeito e o Estado estrangeiro, então, tem 60 dias, tá, para formular o pedido de extradição e depois retirar o sujeito do território brasileiro, sob pena desse sujeito ser colocado em liberdade, tá? Conforme disposto em algum tratado entre as partes. Aliás, eu não falei sobre isso, eu acho, ou falei lá no início, né? A extradição é sempre baseada em um tratado entre os países ou na promessa de reciprocidade. O que é promessa de reciprocidade? Bom, eu soube que o sujeito fugiu, sei lá, vou inventar, eu ia dizer Argentina, mas a Argentina fica muito óbvio, né? Mas é um sujeito que o Brasil está perseguindo, normalmente de nacionalidade brasileira, fugiu lá para um país, sei lá, Costa do Marfim, tá? Então, o Brasil vai verificar se tem um tratado de extradição com a Costa do Marfim. Opa, não tem. Mas ele vai requerer e vai prometer para a Costa do Marfim que em qualquer hipótese, tá? De também indivíduos que esse Estado necessite que seja extraditado, o Brasil vai cumprir em obediência, desde que em obediência às suas leis. Essa é a ideia da promessa de reciprocidade, tá? Como eu disse lá no início, a gente tem cada vez mais pedidos de cooperação e cada vez mais o firmamento de tratados de extradição. Então, o Brasil tem uma gama de tratados de extradição, vocês podem consultar isso lá no próprio site do DRCI, tá? Todos os tratados que o Brasil é parte, no Ministério das Relações Exteriores também. Tá? Esse procedimento, pessoal, no STF é um procedimento obrigatório, ele vai obedecer ali a ampla defesa, o devido processo legal. Então, como disse a Isabelle, o sujeito vai ser intimado ou ali no caso, primeiro no DRCI, depois no STF, para que ele se defenda da extradição, tá? E ele não pode simplesmente dizer, não quero me defender, ele tem que, mesmo que ele queira se entregar, ele tem que ser assistido por um advogado. Por quê, pessoal? Porque é um procedimento de juízo de legalidade do STF. Então, nesse caso, vai ser mais simplificada a forma como o STF vai averiguar a legalidade, mas ainda assim, ele tem a obrigação dessa análise. E como eu falei, posteriormente esse controle de legalidade, então, que o STF faz, estão presentes requisitos, não estão presentes requisitos, há impedimento para a extradição ou não, ele vai comunicar à presidência da República, e aí o presidente da República tem um juízo político de não extraditar, que foi o que aconteceu no caso Batiste, então, que houve a não extradição do Batiste após o julgamento de legalidade do STF, se eu não me engano, pelo presidente Lula. Tá? Como que é o procedimento? Então, a gente já falou bastante do procedimento, né? Mas ele é feito lá no STF. Claro que não cabe recurso, porque é feito no STF, né, gente? Que é a Corte Suprema,
tá? Então, o STF, como eu disse, esse procedimento, ele obedece ao devido processo legal, então vai, citar o extraditando para ele se defender. Se ele não se defender, vai ser nomeado um curador ou advogado, tá? Então, vai nomear curador ou advogado dele. Curador, quem faz às vezes dessa curadoria, no caso, é a Defensoria Pública da União, se o sujeito não constituiu o advogado. Então, vai apresentar a defesa perante o STF relativamente aos requisitos, tá? Não do mérito da condenação ou do processo que ele está sendo julgado, tá? Então, também pode ser versado sobre a própria identidade da pessoa, algum defeito de documento ou a própria ilegalidade. E depois do julgamento, então, o STF vai julgar o caso, vai dizer assim, ó, estão presentes todos os requisitos, ele pode ser extraditado. Vai encaminhar para a Presidência da República, a Presidência da República está fora. O caso do César Batista, eu não conheço outro que a Presidência da República tenha se recusado. E aí, então, o Estado estrangeiro deve fazer a retirada no Brasil, tá? Se ele estiver respondendo a um crime, vamos supor que o sujeito já está condenado no Brasil, está na prisão e está respondendo a um processo no Brasil. Ele só vai ser extraditado depois que ele cumprir a pena. A não ser que ele esteja aqui no Brasil cumprindo pena de menor potencial ofensivo, não é? Que ele esteja cumprindo uma pena substitutiva, ele pode ser extraditado. O Brasil pode abrir mão, nesse caso, e ser extraditado, tá? Só atualmente, né, a jurisprudência diz que ele não vai ser extraditado se ele tiver algum problema de saúde grave, né? Então, se ele, de alguma forma, está internado, nesse sentido, ele não vai poder ser extraditado. E aí nós chegamos ao compromisso do Estado estrangeiro. Então, vamos supor que no Estado estrangeiro o sujeito tenha sido condenado a um crime de pena de morte. O Brasil não vai extraditar para pena de morte e vai requerer o compromisso do Estado estrangeiro, tá? De computar a pena corporal perpétua de morte numa pena privativa de liberdade, tá? Então, o Brasil não aceita, tá, nenhuma espécie dessas penas, e ainda mais, ele só vai aceitar um limite máximo de cumprimento de 40 anos após aí o pacote anticrime que nós tivemos recentemente, antes era 30 anos, tá? Então, o Brasil só vai aceitar que o Estado estrangeiro, ok, eu vou extraditar, mas tu vai te comprometer e aplicar uma pena de até 40 anos. Além disso, o Brasil vai exigir que o extraditando só seja punido por aqueles fatos que constam lá, não vai ser punido por fatos anteriores ao pedido da extradição, tá? Que também o Estado compute o tempo que o extraditando estava preso no Brasil, vamos supor, né, lá naquela época que eu falei, ele ficou preso no Brasil por decisão do STF para aguardar a extradição, então seja computado esse período. Agora, se ele foi preso no Brasil por outro motivo, não, né, gente? Ele está preso no Brasil porque está respondendo lá a tráfico de drogas, ele está sendo extraditado por homicídio. Não tem nada a ver, não vai computar a pena, tá? E não entregar o extraditando a outro Estado, ou seja, o Brasil vai requerer o comprometimento que o Estado estrangeiro não envie o extraditando para outro lugar, que não agrave a pena por motivo de político, que não submeta à tortura ou outros tratamentos ou penas desumanas ou degradantes. Então, tudo isso o Estado brasileiro vai exigir como compromisso do Estado estrangeiro. Aí tem uma súmula super importante, pessoal, que diz respeito a impedimento aqui de extradição relativamente ao fato do sujeito ter ou não ter filho brasileiro ou ter cônjuge brasileiro, tá? Isso não é empecilho para a extradição, tá? A extradição diz respeito
ao envio do sujeito para que ele cumpra a pena no exterior, para que ele responda a um processo criminal no exterior. E o entendimento hoje prevalecente, inclusive com súmula do STF, é que não há impedimento para extradição se o sujeito tem filho ou filha brasileira ou é casado com brasileiro ou brasileira, tá? Isso vai ser impedimento à expulsão, que é outro instituto do direito internacional que a gente, não lembro se a gente já viu aqui, ou vamos ver na próxima. Vimos na aula passada, tá? Que a gente já viu na aula passada, lembram da expulsão, né? Então, o que é expulsão? A expulsão, então, é o sujeito que cometeu crime no Brasil, cumpriu pena, e depois o Brasil vai expulsá-lo, vai mandar para o lugar da sua nacionalidade ou da residência habitual. A extradição não, a extradição, o Brasil está cumprindo um pedido de cooperação internacional, tá? Então, isso não tem relação se o sujeito tem filho ou não brasileiro. Dúvida, gente, da extradição? Foi corrido bastante requisito, né? Professora, eu tenho uma pergunta a fazer em relação ao compromisso do Estado estrangeiro, esse último panorama que vimos agora. Ocorre de não haver o Estado estrangeiro cumprir com um compromisso fechado? Não. Existe? Não, porque se acontecer, o tratado pode ser desfeito. E aí vai haver uma crise, digamos assim, nessa relação de cooperação internacional. Então, os estados acatam esse pedido. Aí, como vai haver, sempre me pergunto, como vai haver fiscalização do Brasil nesse sentido? O Brasil vai verificar, e se o estado não cumprir, isso pode prejudicar casos futuros. Naquele caso específico, não tem nada que o Brasil possa fazer, a não ser declarar uma guerra, digamos assim, para o país, tá? Assim, brincando, né, gente? Ninguém declara guerra para ninguém. Eu ia te perguntar como é que ficava a fiscalização desses casos também. O Brasil simplesmente vai analisar para pedidos futuros. E pode ser que o Brasil, então, não acate. Negue. Claro. A partir de agora, eu vou romper esse tratado ou essa cooperação internacional baseada em promessa, porque eu fiz condicionantes para extradição e esses condicionantes não foram cumpridos. Certo. Obrigada, Daniela. Bom, pessoal, aqui ó, no nosso material do AVA, a gente tem uma entrevista com a professora Inês Lopes, tá? Bem legal, ela trata sobre esses requisitos que eu falei, sobre extradição, ela é super calma para falar, diferente de mim, né, que sou meio atropelada. Mas, então ela vai falar nessa entrevista sobre o conceito de extradição, e a gente tem aqui uma reportagem do caso César e Batista. Bem interessante. Acho que até eu vou passar essa reportagem, são 2 minutos. Deixa eu botar aqui só para contextualizar. Para quem não lembra, acho que todo mundo lembra do caso dele, né? A Black Friday no Submarino já começou. Todos os dias de novembro tem uma nova oferta já com o preço de Black Friday. É só procurar esse selo. Se no dia da Black Friday o preço do que você comprou cair ainda mais, você ganha a diferença em dobro. Baixe o app para se dar bem na Black November do Submarino. Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por 4 homicídios na Itália nos anos 70. Considerado terrorista em seu país. Refugiado por 14 anos no Brasil. Foragido desde o mês passado. Preso na Bolívia ontem à noite. Entregue ao governo italiano quase 38 anos depois de ter escapado da justiça. Domingo, 13 de janeiro de 2019. O Fantástico começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Autoridades da Bolívia prenderam ontem à noite, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, o italiano Cesare Battisti. Ele estava foragido desde o mês passado, quando o ministro do Supremo, Luiz Fux, decretou a prisão dele e o então presidente Temer assinou a extradição. Battisti embarcou para a Itália no fim da tarde de hoje. Na década de 1990, a justiça italiana condenou Cesare Battisti por 4 assassinatos ocorridos na década de 70. Mas ele fugiu do país e acabou vindo para o Brasil.
Para prender Battisti, as autoridades bolivianas receberam ajuda dos serviços de inteligência da Itália e do Brasil. Vou falar agora ao vivo com o repórter Alberto Gaspar, que está em Santa Cruz de la Sierra. Gaspar, como foi esse dia movimentado aí na Bolívia? Olá, Tadeu. Olá, Poliana. Boa noite a todos. Um dia bem movimentado mesmo. Ainda não se sabe muito bem como Cesare Battisti chegou a Santa Cruz de la Sierra. Nem quando ele chegou. Não se sabe por onde. Não se sabe se ele veio pelo aeroporto internacional onde nós estamos. O fato é que nós chegamos no início da tarde, aqui em Santa Cruz de la Sierra, nesse aeroporto. Enquanto nós nos deslocávamos para o centro da cidade, para a sede da Polícia Internacional, a Interpol, policiais bolivianos e italianos já se movimentavam para preparar a transferência, assim como outras autoridades, para preparar a transferência de Cesare Battisti aqui de Santa Cruz de la Sierra. A grande incerteza era, para onde? Para o Brasil, para cumprir a extradição que tinha sido decretada, ou diretamente para a Itália, deportado? Nós nos juntamos à imprensa boliviana e das agências internacionais, correndo atrás de informações para como é que ia acabar essa história, que acabou exatamente nesse aeroporto no fim da tarde. Veja na reportagem. Ao longo do dia, corre dos policiais da Interpol, a Polícia Internacional. Uma corrida que já durava desde o dia anterior. A caça a Cesare Battisti tinha começado antes do Natal, quando a Polícia Internacional da Bolívia passou a cercar os passos do italiano. Horas antes da prisão, os policiais gravaram estas imagens de Battisti, caminhando por uma rua da cidade, de cavanhaque e óculos escuros. Cesare Battisti foi preso pela polícia boliviana na noite de sábado, em Santa Cruz de la Sierra, cidade a 860 quilômetros da capital, La Paz, e a 600 quilômetros da fronteira com o Brasil. O jornal italiano Corriere della Sera disse que Battisti carregava no bolso um documento brasileiro, estava sozinho e não resistiu à prisão. Segundo os investigadores, houve troca de dados de inteligência entre as polícias brasileira e italiana com a polícia boliviana. Cesare Battisti estava foragido desde o dia 14 de dezembro. A Polícia Federal Brasileira chegou a fazer 20 simulações de disfarces que ele poderia estar usando. Uma delas bem parecida com o visual de Battisti na hora da prisão. Segundo o ministro do Interior da Bolívia, Carlos Romero, Battisti entrou ilegalmente na Bolívia. Em condição irregular. Ainda não se sabe como ele chegou e por onde. No dia 21 de dezembro, Battisti enviou um pedido de refúgio às autoridades bolivianas, mas ele foi negado. A defesa do italiano declarou que, como o cliente está fora do Brasil, os advogados daqui não possuem habilitação legal para atuar em outra jurisdição, e que espera que o caso tenha um desfecho de respeito aos direitos fundamentais. Essa movimentação toda na sede da Interpol no início da tarde era o sinal de que Battisti ia ser transferido. Mas para onde? Passando pelo Brasil? Os policiais bolivianos e italianos não ajudavam a ter uma resposta. Não queriam conversa com a imprensa. Pode falar com nós, periodistas? Como este grupo parecia de partida, melhor segui-lo. O caminho era mesmo o do aeroporto. Você vai na Itália ou passam por Brasília? Foram conduzidos direto para esse ponto aí, de onde nós mesmos não vamos poder passar, né? E vão embarcar. Não se sabe exatamente em que condições. Nesse momento não se sabia ainda se Cesare Battisti seria transferido para o Brasil ainda, passaria pelo Brasil, em qual avião ele iria embarcar, num avião brasileiro, num avião italiano. Eram interrogações ainda, até agora. Debaixo de chuva, chega o avião, um jato italiano, que veio buscar Cesare Battisti. Um avião sem nenhum logotipo, sem nenhuma identificação, além do prefixo aeronáutico. Já estava claro que a viagem de Cesare Battisti seria diretamente para a Itália. Era só uma questão de tempo até o embarque. E até aquele que pode ser o último capítulo da história dele aqui na América do Sul. O embarque foi discreto, encoberto por veículos. Poucos minutos antes das 5 da tarde, o avião deixou Santa Cruz de la Sierra. Destino, Roma. O jornal Corriere della Sera publicou uma foto de Cesare Battisti dentro do avião.
Então, o domingo foi de muitas negociações sobre o trajeto da viagem de Cesare Battisti de volta para a Itália. Uma ideia inicial era que ele passasse antes aqui pelo Brasil. A Polícia Federal Brasileira chegou a mandar um avião pequeno de Mato Grosso do Sul para a Bolívia. A Itália também mandou um avião, como a gente viu aí na reportagem. E no meio da tarde houve um acordo para que Battisti fosse levado diretamente da Bolívia para a Itália. A repórter Camila Bonfim traz agora para a gente, lá de Brasília, as últimas informações. E Camila, boa noite. Oi, Poliana, boa noite para você, para o Tadeu e para todos. Olha, o italiano Cesare Battisti já deixou o território boliviano e está em poder das autoridades italianas. Neste momento, o avião que leva Battisti para a Itália, um Falcon 900, sobrevoa a divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. E olha, aqui em Brasília, a defesa de Battisti ainda fez uma última tentativa no Supremo Tribunal Federal. Pediu ao Supremo para que Battisti, então, não tivesse essa ida autorizada para a Itália, para não autorizar a ida dele para a Itália. O pedido, na prática, era para suspender a ordem de prisão expedida pelo ministro Luiz Fux, mas foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Lembrando que a prisão de Battisti na Bolívia não tem relação com decisões do Supremo Tribunal Federal. Além disso, qualquer eventual decisão da Justiça brasileira, eventualmente favorável a Battisti, não teria qualquer efeito, porque ele não pousou no Brasil antes dessa transferência para a Itália. Na prática, agora Battisti vai cumprir a pena dele na Itália, aquela pena que está prevista na condenação da justiça italiana. É o fim de uma história, o desfecho de uma história com muitas medidas judiciais e fugas. Dessa última vez, a fuga durou quase um mês. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. No fim da manhã, o presidente Jair Bolsonaro chamou ao Palácio da Alvorada os ministros da Justiça, Sérgio Moro, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Eles discutiram a prisão de Cesare Battisti e como se daria a retirada dele da Bolívia. O plano inicial era o seguinte: policiais federais brasileiros trariam Battisti da Bolívia para o Brasil, de onde ele seguiria para a Itália. Um avião da Polícia Federal chegou a ser deslocado de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Horas depois, o primeiro-ministro da Itália anunciou que Battisti sairia direto da Bolívia para a Itália. No fim da tarde, os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça informaram a mudança de planos, em uma nota conjunta. O terrorista Cesare Battisti retornará diretamente da Bolívia, onde foi preso na madrugada de hoje, para a Itália, onde começará a cumprir imediatamente a pena de prisão. O Brasil ofereceu facilitar o embarque pelo território nacional e, devido à urgência, foi encaminhada uma aeronave da Polícia Federal Brasileira à Bolívia. No entanto, optou-se pelo envio direto do prisioneiro à Itália. O governo brasileiro se congratula com as autoridades bolivianas e italianas e com a Interpol pelo desfecho da operação de prisão e retorno de Battisti à Itália. O importante é que Cesare Battisti responda pelos graves crimes que cometeu. O Brasil contribui assim para que se faça justiça. O presidente Bolsonaro também se manifestou em uma mensagem. Deu parabéns aos responsáveis pela captura de Battisti. Desde a campanha, Bolsonaro se manifestou favoravelmente à extradição de Battisti. Assim que foi eleito, recebeu o embaixador da Itália, Antônio Bernardini, para falar sobre o caso. No fim das contas, por causa das tratativas diretas entre Bolívia e Itália, não houve extradição. Battisti foi preso e a Bolívia determinou a medida chamada saída obrigatória, uma espécie de expulsão porque ele entrou ilegalmente no país. A Bolívia entregou Battisti às autoridades italianas pelos crimes cometidos na Itália. E autoridades brasileiras confirmaram que ele irá agora cumprir a pena prevista na condenação da justiça italiana. É o fim de uma história que começou décadas atrás. Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por 4 assassinatos cometidos na década de 70. Ele fugiu da Itália, viveu na França e chegou ao Brasil em 2004. Aqui, foi preso em 2007, porque a Itália pediu a extradição dele. Mas em janeiro de 2009, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu status de refugiado político a Battisti, contrariando a decisão do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. No fim de 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas deixou a palavra final para o presidente da República. E o então presidente Lula negou a extradição em seu último dia de mandato. Assim, Battisti passou a viver livre no Brasil, mais recentemente numa casa no litoral sul de São Paulo. Ele foi preso no Brasil pela segunda vez em outubro de 2017, por suspeita de evasão de divisas na fronteira do Brasil com a Bolívia.
Tentava atravessar para o país vizinho em um táxi boliviano com $6.000 e 1.300 euros em dinheiro vivo. Ele conseguiu sair da prisão por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica. Em abril do ano passado, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça liberou Batiste de usar a tornozeleira. Dias após essa decisão, o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul pediu à Justiça Federal no estado para que Batiste voltasse a ser preso, alegando risco de fuga. A Justiça negou. O governo da Itália pediu extradição novamente ao Brasil em setembro de 2017. Em dezembro passado, o relator no Supremo, o ministro Luiz Fux, revogou uma liminar concedida por ele próprio para que Batiste não fosse extraditado. Afirmou que cabe ao presidente extraditar ou não, porque as decisões políticas não competem ao judiciário. Em seguida, o presidente Michel Temer assinou o decreto determinando que Cesare Battisti fosse extraditado, mas Battisti não se apresentou às autoridades e sumiu. Dentro do Brasil, assim que a fuga foi constatada, a PF chegou a fazer mais de 30 buscas por Battisti. Em outra frente, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal municiava as autoridades da Bolívia com informações sobre o condenado. Já se suspeitava, então, que ele pudesse ter fugido para o país vizinho. Essas informações ajudaram a polícia boliviana a finalmente prender Battisti, pondo fim a uma fuga que durou quase um mês. Acho que esse final, né, pessoal, que é o que melhor retrata, esse resumo do caso do Cesare Battisti, né? Então, vejam que ele não foi extraditado. Talvez se ele tivesse vindo para o Brasil, ele não teria sido extraditado pela pena perpétua, porque o Brasil ia fazer a comutação, como a Leduína colocou lá, não ia aceitar a pena perpétua. Então, como ele foi para Bolívia, ele foi, na verdade, deportado pela Bolívia, porque não tinha pedido de extradição para Bolívia. Né? Ok, gente? Deu para entender direitinho ali? Vamos seguir? Compartilhar mais uma vez aqui a tela. Sim, deu para entender, sim. Então, vou compartilhar aqui. Ai, meu Deus. Bom, então esse é o caso do Cesare Battisti. Aqui tem também no nosso material uma material sobre extradição. E aí tem uma tarefa, pessoal, que vai valer bastante da nota de vocês, essa tarefa, tá? Que eu coloquei aqui no dia 28 de novembro, tá? Mas a gente pode... No dia da prova, vocês têm que entregar essa tarefa, que é um caso da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de extradição, que eu quero que vocês pesquisem lá, tenham acesso a esse caso, então fazer um comentário nesse sentido desse caso, tá? Ali no nosso material tem vários números ali, do próprio extradição dessa brasileira, vocês podem utilizar. Depois tem aqui outra reportagem mais completa, jurídica, da TV Justiça, sobre o caso Battisti, tem o artigo da brasileira, e tem também aqui um videozinho bem curto da AGU Explica sobre carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e auxílio direto, que a gente vai ver, que vocês vão estudar, como eu disse, lá na aula de processo civil. E aí a gente vai dar continuidade, pessoal, a mais 2 institutos de cooperação jurídica internacional, que é a transferência de execução de pena, a transferência de pessoa condenada. Depois eu vou fechar só falando amplamente sobre cooperação civil, tá? O que é essa medida de transferência de execução de pena? Exatamente o caso que não é cabível a extradição executória, quando já tem uma sentença criminal, que é o caso, pessoal, do jogador de futebol que a gente falou, do Robinho. Então, não é possível a extradição. E aí, então, os estados aventaram um outro instituto de cooperação internacional para, de certa forma, não é, como que eu posso dizer, contornar essa proibição, que é uma proibição baseada na tradição de os estados não extraditarem seus nacionais. E aí isso poderia causar um sentimento no mundo de impunidade, como esse caso do Robinho tendeu, não é, a repercutir. Ele ainda não está condenado, eu estou falando aqui em hipótese, hipoteticamente,
tá? Apenas após o trânsito em julgado, tá? Então, pensem comigo, vamos supor que ele venha a ser condenado, tá? Por esse caso lá na Itália, tá? Então, a Itália pensou, pô, ele cometeu um crime, não é esse sujeito, e foi para o Brasil, vou requerer a extradição dele para que ele cumpra a pena aqui na Itália. Aí, então, a Itália vai fazer o pedido de extradição, como ela fez no caso do Cesare Battisti. Mas o Cesare Battisti é italiano. E o seu Robinho é brasileiro nato. Então, o seu Robinho não vai ser extraditado. E aí, então, o processo de extradição fim do Brasil não vai extraditar. E aí, então, existe um outro instituto que chama-se transferência de execução de pena, que é possível que a Itália mande a pena para o Brasil, pessoal. Então, envie a pena para que o sujeito aqui, que não pode ser extraditado, cumpra a pena, tá? Desde que a pena, essa duração, seja maior de 1 ano, ou seja, tenha para cumprir pena, tá? Mais de que 1 ano ainda reste, ou seja, para que todo o instituto vale a pena, tá? O fato também tem que ser infração penal nos 2 países. O Brasil não vai cumprir a pena de algo aqui que ele nem acha que é crime, por suposto, né, gente? E também, tá? O sujeito que está aqui no Brasil seja nacional do Brasil ou tenha aqui um vínculo pessoal com o Brasil. Senão o Brasil poderia até eventualmente pensar numa extradição. E aí, principalmente aqui, houver tratado internacional sobre o tema. O Brasil não tem tratado de execução de pena, de transferência de execução de pena com a Itália, mas é possível que esse pedido seja feito com uma promessa de reciprocidade, tá? Então, essa transferência vai se dar por solicitação do Estado estrangeiro, tá? Independe da vontade do condenado, ou seja, se ele não quiser, claro que ele não vai querer, não é? Ainda assim a extradição pode acontecer, tá? E é comum, tá? Nos casos de fuga do condenado, quando não cabe a extradição, o condenado, não é? Tinha lá um processo respondendo e foge, tá? E aí, então, o Brasil aceita esse pedido, só que quem vai averiguar os requisitos de legalidade não vai ser o Supremo Tribunal Federal, mas sim o Superior Tribunal de Justiça, tá? Por quê? Porque há aqui uma maior aproximação do caso com a própria homologação de sentença estrangeira, que é da competência do STJ, em aspecto civil, então vai ser o STJ que vai avaliar os requisitos de legalidade, se está tudo ok na execução da pena, para que se tem tratado, se não tem tratado, se o crime também é crime no Brasil. Então, o STJ vai fazer essa análise, que é uma análise mais curta, digamos assim, do que o pedido de extradição, que é o envio de outra pessoa. E quem vai fazer a execução penal vai ser a Justiça Federal, tá? Que vai verificar o cumprimento da pena, a substituição, alteração de regime, tudo isso vai ser a Justiça Federal. O Brasil só tem tratado de execução de pena com o Reino dos Países Baixos, tá? Então, existe um tratado já nesse sentido, em 2013, e outros tratados multilaterais, como a Convenção de Viena para substâncias psicotrópicas, a Convenção de Palermo sobre crime organizado. Se se tratar de crime organizado, o Brasil pode fazer uma uma transferência de execução de pena, ou ainda em casos de corrupção, tá? Então, vejam que nessa hipótese, pessoal, o tchan da coisa é que a pena vai ser transferida. Então, o sujeito que pensava que ia ficar numa boa no Brasil e cometeu crime no exterior, pode, eventualmente, sofrer uma execução da pena, tá? Então, esse é um instituto novo. Depois, talvez lá no futuro, vocês vão lembrar. Ah, a Daniela falou que isso podia acontecer com o Robinho, ó. Baseado em quê? Baseado numa previsão na lei de imigração e num tratado ou numa promessa de reciprocidade. Outra medida de cooperação bastante utilizada é a transferência de pessoa condenada, tá? Então, vejam que aqui é diferente. A gente não vai transferir
a pena para que a pessoa cumpra a pena em determinado local, mas sim a pessoa que foi condenada em determinada localidade, por interesse dela mesma, ela já está cumprindo pena num local e ela quer cumprir pena perto da família dela. Tá? Então, isso é muito comum nos casos de crime em que o Brasil, por exemplo, tem estrangeiros, tá? Como o caso que o Brasil tem estrangeiros no sistema carcerário brasileiro, e esses estrangeiros manifestem aí a vontade de cumprir pena em outro país, tá? Isso acontece bastante, principalmente em casos em que esses estrangeiros são de nacionalidade europeia. Então, veio no Brasil, a maioria dos casos estrangeiros é por tráfico de drogas, tá? Então, acho que 90% ou mais é por tráfico de drogas. Então, foi preso no Brasil traficando drogas. Bom, o Brasil processou, condenou, o sujeito está cumprindo pena, a sentença transitou em julgado. Mas ele está aqui no Brasil, lugar horroroso, não conhece as pessoas, não tem familiares, etc. Ele pode requerer, então, não é? Havendo um tratado do Brasil com esse país da nacionalidade desse estrangeiro, que ele seja transferido para esse local para ele cumprir essa pena no exterior. Então, são todos casos também, essas medidas de cooperação mais recentes, que as partes vão cooperar, dado o caráter humanitário, para a pessoa ficar próxima à família, a própria ONU incentiva essa hipótese. Então, a pessoa vai ser transferida para cumprir pena lá. Tem que ser a infração nos dois locais, claro. A pena tem que ser uma pena grave e o prazo para cumprir tem que ser superior a 1 ano. Por quê? Porque o processo demora para que haja efetividade na medida também, tem algo para cumprir, tá? Então, vai se transferir. Isso é super comum, é bastante utilizado, diferente da transferência de pena, que não é tão utilizado. Isso aqui a gente utiliza bastante. A Defensoria da União trabalha bastante nesses casos, tá? Então, nessa hipótese, tem que ter a concordância do condenado. O condenado está cumprindo pena no Brasil ou no exterior. Até falei agora na tarde, é muito comum caso de brasileiros, pessoal preso no Japão. Porque o sistema carcerário brasileiro, embora ele seja muito eficiente, ele é muito rígido. Ele tem voto de silêncio, o preso não pode olhar nos olhos do carcerário. Então, assim, coisas bem rígidas, né? Bem estreitas. E aí, então, os brasileiros requerem a transferência para o Brasil nessas hipóteses, tá? Então, ela se dá tanto a transferência, tá, de um brasileiro que venha para o Brasil, tá? Ou também quando o Brasil transfere um estrangeiro, ou pode ser até um nacional brasileiro que tenha vínculos ou seja também nacional de outro país, tá? Essas despesas se dão pelo país que vai receber o condenado. Dúvidas, gente? Não? Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém quer fazer comentário? Eu vou encerrar por hoje, pessoal. Na aula que vem eu termino essa parte de cooperação internacional e a gente fala um pouquinho do direito internacional privado, vão ser várias aulas sobre isso. Então, é um tema mais... Como a gente vai começar um novo tema, agora já está um pouquinho mais avançado, da hora a gente começa na aula que vem com o cérebro mais fresco, digamos assim, né, gente? E aí a gente fala já da cooperação junto com o direito internacional privado. Nenhum comentário? Então, olhem depois lá o material, tá, pessoal? E aí a gente volta à aula que vem. Ok. Boa Tá noite, bom, então, uma boa Isabela. noite. Ótima aula. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Obrigada, prof. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, professora. Desculpa aí. Capaz, Gustavo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Sem problemas. Boa noite, Pamela. Boa noite, João.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Bianca. Boa noite, Thalisson.